Oi pessoal, mais um vídeo de vigilância aqui. Eu vi uma postagem recente daquele Luciano Hang da Van, dizendo que ele é favorável à volta do horário de verão e que teria alguns colegas empresários que também são favoráveis, e ele dá a entender que faria lobby para que isso volte. Talvez se ele tivesse feito isso antes do Bolsonaro terminar com isso, não teria acontecido. Ou seja, o cara acha que ele pode interferir na divisão de horário, que é algo que leva em conta critérios astronômicos, matemáticos, históricos. Ele acha que ele pode interferir nisso. Se o Estado pode interferir nisso, em que o Estado não pode interferir? Em nada, né? Então ele é um cara com interesses monopolistas, com uma visão monopolista. Isso é claro, né? Inclusive que ele nunca fez nada para beneficiar a direita e fica dizendo aí que é um militante de direita, não é. Ele já falou muito bem de impostos em várias entrevistas. E é como eu digo aqui, quanto maior a empresa de uma pessoa, maior é o desejo dela por monopólio. E a pessoa vai deixando de lado cada vez mais a moralidade daquilo que ela prega. Então é um absurdo, né? O cara desse deveria ser preso. Para mim, isso é uma ameaça. Um cara com a influência que ele tem no governo falar uma coisa dessa na rede social, isso deveria ser encarado como uma ameaça e esse cara deveria ser preso. Porque voltar com o horário de verão, mexer no relógio biológico das pessoas, uma coisa que interfere até na vida dos animais, inclusive, isso mexe com a administração de toda a sociedade, uma coisa completamente artificial, desnecessária, ridícula. E o cara pregando esse tipo de coisa. Depois um cara desse vem falar de liberdade. Que moral tem esse cara para falar de liberdade? E é interessante que ele colocou isso e todo mundo foi contra ele, né? Todo mundo comentou de forma frontalmente contra ele, né? E um cara desse não tem vergonha de fazer isso. Se ele quisesse fazer algum tipo de pesquisa, ele faria com os funcionários dele em volta. Não precisaria colocar uma ameaça dessa em rede social. Então, esse tipo de ideia de volta de horário de verão é a prova da intenção dessas pessoas de implementarem uma espécie de fascismo aqui no Brasil, que é exatamente isso. Um clube de empresários governa a sociedade junto com o Estado, e a sociedade não vai concordar. E ele falou uma coisa também, quando estava falando da Havan, em uma dessas entrevistas, que ele é favorável à Lei Rouanet. Ele disse isso. Com certeza ele é favorável à Lei Rouanet, porque o que é a Lei Rouanet? O empresário, em vez de pagar o imposto de renda, paga para um suposto artista que vai divulgar a empresa dele. Ou seja, é uma espécie de isenção fiscal para a empresa, que transforma o imposto em publicidade para a sua empresa. Mas como é que fica as empresas pequenas? Para as empresas pequenas, essa publicidade talvez não vai fazer muita diferença. Então, para ele é bom. Ele quer mais uma vantagem competitiva em cima das outras empresas. Por isso que ele é favorável à Lei Rouanet. Ele não quer acabar com o problema. Ele quer mexer no problema para ser favorável a ele. Então, esses caras têm que ser vigiados, pessoal. Não pode deixar para lá. Da onde a gente não espera que vem. E eles não pensam em imposto, regulação, porque atrapalha a concorrência deles, então é bom para eles. Eu queria comentar também sobre o Salim Matar da Localiza, que estava no governo até recentemente, fez uma postagem se dizendo contra a quebra de patentes dos supostos imunizantes. Ou seja, não basta a população ser inoculada quase à força, como ter que pagar por algo que ela não quer, pagar para os outros e ainda pagar royalties e ainda ser proibida de fazer aqui por ter que lidar com questões de propriedade intelectual, e esse cara defende isso na internet, e ele não tem desculpa para não saber que isso não se trata de propriedade, isso é uma violação à liberdade produtiva das pessoas. E ele defende esse monopólio na internet. Empresas têm o direito de usar ideias para poder produzir. E ele fala o contrário. Então, foi bom que o Congresso aprovou, a Câmara aprovou por enquanto a quebra de patentes. E tem que quebrar as outras patentes também, ok? Então, quanto maior a empresa de uma pessoa, maior a tendência dela
ao monopólio. E ele, que é famoso na direita, em eventos liberais, quando estava saindo do governo, deu uma entrevista dizendo que o governo deveria parar de gastar em algumas coisas e gastar com saúde e educação com esse dinheiro. Ou seja, ele não fala em reduzir imposto. O grande argumento do cara é esse.